Olá, vencedores! Muita paz sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Amém? Em 24 horas, muitas coisas irão acontecer de bênçãos sobre a tua vida. Amém? Você tem se sentido frustrado? Os teus projetos estão praticamente todos engavetados? Tem desistido com facilidade? Eu vou dizer uma coisa para você. Você não foi vacinado com a vacina do antimedo. Hoje eu vou trazer uma ativação e vou te sugerir, seja vacinado com a vacina do antimedo e todos os seus projetos serão realizados, porque essa vacina lhe dará coragem, determinação e entendimento de quem você é. Você vai entender quem é você, qual o teu propósito e aonde você vai chegar. Amém? Mas antes, não saia deste vídeo, não pule. Eu sou autor do livro Vencendo os Gigantes Interiores. Superando os desafios da vida, vencendo a luta interior. Hoje nós iremos falar sobre esse tema, vacina anti-medo. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 24, diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, faziam-se diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Ele estava falando de Golias, de Gate, e era um gigante. Eu chamo ele, no livro Vencendo os Gigantes Interiores, de GGG. Ele era o Golias, ele era da cidade de Gate e ele era um gigante. GGG. Então esse GGG estava assustando um rei, um reinado e um reino. Ou seja, uma cidade, uma nação, um rei, uma família, familiares, vizinhos, a população estava com medo. Ou seja, a população não havia tomado a vacina anti-medo. Os gritos do gigante, os passos do gigante, a armadura do gigante ocasionaram medo sobre o rei, soldados, toda a comitiva, povos, camponeses, moradores. A população estava assustada com o tamanho, a proporção, a forma que estava o gigante, a forma que ele gritava, a forma que ele chamava para a peleja o povo de Israel. Ou seja, esse filisteu, esse gigante filisteu estava atemorizando uma população gigantesca chamada Israel. E como você sabe, um pastorzinho de ovelhas chamado Davi venceu o gigante GGG com uma pedra. Ele pegou a sua funda, colocou a pedra e lançou. E como você sabe, a Bíblia relata que a pedra atingiu a testa do gigante e ele caiu. Mas eu não quero falar sobre a vitória sobre o GGG, o gigante Golias de Gate, não. Eu quero dizer que Davi estava sendo desacreditado pelos externos. Os medrosos não estavam acreditando que um pastorzinho, um pequeno, ruivo, de boa aparência, iria vencer esse gigante. Fizeram de tudo para bloquear a ação de Davi. Quando ele chegou perante as tropas, antes de se apresentar ao rei, começaram a se desfazer dele. Por quê? Porque ele era pequeno. Segundo, ele não era um guerreiro. Terceiro, ele não era soldado. Perdão, ele era um guerreiro, não era um soldado. Como assim, Marcos? Ele era um guerreiro? Sim, nós vamos entender sobre isso. Começaram a excluir Davi. E Davi começou a perguntar, quem é esse rapaz que está gritando? Quem é ele? E começaram a dizer, ele é um soldado inimigo que está pedindo um homem para pelejar contra ele. E eles disseram uns aos outros, eu não vou, Deus me livre, eu não quero, olha o tamanho dele, olha aquele homem, olha o tamanho dele, olha sua armadura, olha os instrumentos de guerra, suas armas. E Davi falou, com quem eu converso, com quem eu falo a respeito de pelejar contra ele? Eu tenho certeza que começaram a ridicularizar ele, começaram a rir.
Eu tenho certeza absoluta que em sua vida tem sido assim. As pessoas têm ridicularizado, não têm acreditado. As pessoas da sua família, as pessoas do seu convívio. Quando você fala de um projeto, quando você fala de algo tão gigantesco, eles começam a te diminuir. Mas Davi, ele consegue o acesso. E esse acesso você terá hoje. Sabe por quê? Porque você vai ser vacinado com a vacina do antimedo. E sendo vacinado, você vai entender que o fácil já é possível já. Você vai entender que o difícil se tornará fácil. Todas as pessoas que não são vacinadas, elas olham para o fácil e vê o difícil. Olham o difícil e vê apenas o impossível. O vacinado, ele vê o fácil e já fala, já é. Ele vê o difícil e diz, é fácil. E quando Davi tem o acesso perante o rei Saul, o rei de Israel falou, olha, jovem, você está muito eufórico, sabe? Está muito empolgado, mas eu quero dizer, contra esse gigante você não pode pelejar. Está escrito na Bíblia. E Davi, ele mostra a vacina do antimedo. Sabe aquela vacina que nos deixou aquela cicatriz quando nós éramos bebês? Davi, ele mostra mais uma vacina de experiências. E ele fala, olha, o rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando vem duas espécies de animais, o urso e o leão, e eles pegam as ovelhas do meu pai, ou a ovelha do meu pai, eu não dou as costas. Talvez em sua vida você deu as costas para muitas ovelhas. E essas ovelhas são projetos, metas, objetivos, circunstâncias. O medo pegou o teu sonho, o teu projeto, ao ponto que você disse, deixa para lá, eu tenho ainda outros anos para realizar, concursos públicos, promoções, relacionamentos, oportunidades. E você disse, não, vai vir outra oportunidade. O medo, o leão e o urso pegou a sua ovelha. E Davi disse ao rei, olha, rei, essa cicatriz aqui, olha, dessa vacina, foi porque eu enfrentei o urso e o leão. Quando ele pegava a ovelha, eu saía após ele, eu não dei as costas, eu enfrentava ele, tirava a ovelha da sua boca e levantando-se ele contra mim, eu segurava ele pela barba. Feri e matei tanto o urso como o leão, esse gigante, esse GGG, Golias de Gate, esse gigante será como um desses animais, porque eu não tenho medo. Enquanto o teu exército, os teus soldados e até você mesmo, rei, está apavorado com medo dessa circunstância. Estamos vivendo tempo de pandemia, tempo de circunstância onde as pessoas estão com medo. Estão com medo de se relacionar, estão com medo de ir, estão com medo de fazer, estão com medo. Davi disse, olha, rei, eu não tenho medo desse gigante, eu não tenho medo desse incircunciso. Eu vou vencer ele, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Toda pessoa que tem e é vacinada com a vacina do antimedo, ele olha para a circunstância e diz, Deus já me deu a vitória. Toda pessoa que é vacinada com a vacina do antimedo, ela olha a oportunidade e fala, é minha essa oportunidade. Eu abraço essa oportunidade. Essa oportunidade é minha em nome de Jesus. Eu vou vencer os gigantes interiores. Eu vou superar todos os desafios da vida. Eu vou vencer a luta interior e automaticamente eu vou vencer a luta exterior. E quando ele detalha perante o rei olha para aquele jovem, olha para as marcas. Fiz um estudo muito consciente e delicado para escrever esse livro. Um urso, ele pesa de 200 a 300 quilos. Suas garras, unhas presas, elas têm de 10 a 15 centímetros. O ataque de um urso é um ataque que as garras dele puxa, abraça, estrangula. Davi estava dizendo, eu venci
aquele que tem garras. Eu venci aquele que pesa. Eu venci aquele que quer abraçar para estrangular. Eu venci ele. O leão, o rugido de um leão em uma selva assusta todos os animais. Até o animal mais pesado, que é o elefante. O rugido de um leão assusta. E Davi estava dizendo, eu venci aquele que ruge para me amedrontar. Quando um urso ele se põe de pé, ele fica em uma altura a 3 metros de altura. Davi estava dizendo, eu não tenho medo de altura, não tenho medo de rugido e não tenho medo de uma força de um animal. Eu vou vencer. E através da motivação e da ativação, primeiramente espiritual, física e emocional, ele consegue o acesso. O acesso na qual nós sabemos, ele venceu o gigante Golias. Marcos, como eu faço para ser ativado e receber essa vacina? Você precisa saber quem você é. Porque outrora, há muito tempo, talvez há minutos, você nem sabia quem você era. Você nem sabia o seu propósito de vida. Às vezes vem interrogação dizendo, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Sendo que tudo que eu faço eu não consigo ter sucesso. Sabe o que acontece? É porque você não foi vacinado. Você não havia sido vacinado. E vem essas interrogações, sabe? Essa crise de identidade. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. E o seu propósito é triunfar, ser abençoado, galgar vitórias e conquistas. Sabe qual é o seu destino? Sabe qual é? Lá, no patamar superior. No livro de Deuteronômio 28 diz, tu foste chamado para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. Se o inimigo por um caminho se levantar contra ti, por 7 caminhos fugirá da tua presença. Seja vacinado com a vacina do antimedo. Reconheça quem você é. Saiba do teu propósito. E saiba que o teu destino é um destino muito abençoado. Eu profetizo nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Você é um vencedor. Receba aí, ó, essa vacina do Senhor, o encorajamento, a vitória, o fortalecimento do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família. Os críticos, as pessoas que não acreditavam, quando Davi traz a cabeça do gigante Golias, aqueles que estavam ridicularizando os soldados e talvez até o próprio rei, viram que um jovem que foi vacinado mostrou a importância de ser vacinado com a coragem e determinação para ter vitórias. Ele livrou um reino, um rei e um reinado através da vacina antimedo. Seja vacinado em nome de Jesus. Graça e paz sobre a tua vida, sobre a tua família. Se inscreva no canal, compartilhe em nome de Jesus.